irmão, minha irmã, mais uma vez o nosso programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por nos assistir, obrigado por nos ouvir, obrigado por estar aqui neste canal. Mais uma vez vamos mergulhar os mistérios da nossa fé. Através da Sagrada Escritura penetramos o mistério de Deus, escutamos Deus que se revela e ao mesmo tempo revela a nós os seus desígnios, a fim de que, escutando Deus, possamos conhecê-lo, conhecer a nós mesmos e fazer um caminho de fé que nos identifique como de Deus enquanto estamos no mundo. Vamos beber da fonte da Sagrada Escritura. Convido você, meu irmão, minha irmã, para partilhar comigo neste programa o texto de Mateus, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 9. Este é o texto que vamos ler neste domingo, o 15º domingo do tempo comum. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, Jesus entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. Jesus falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, estamos exatamente no coração do Evangelho de Mateus. Não só porque estamos praticamente no meio do texto, mas também porque aqui está, digamos, exatamente aquilo que no Evangelho de Mateus é importante e é central, isto é, a revelação do reino dos céus, como Jesus o revela aqui neste primeiro Evangelho. O capítulo 13 é exatamente o chamado Sermão das Parábolas. E é aqui, através de parábolas, que Jesus esconde o mistério do reino, a fim de que aqueles que queiram conhecer esse mistério precisam ir com Jesus, precisam receber de Jesus exatamente a compreensão acerca deste mistério. Então estamos aqui exatamente no início deste capítulo 13, onde estão parábolas, 7 parábolas que vão ajudar aos ouvintes, aos discípulos de Jesus, a perceberem o novo, o mistério do reino que Jesus anuncia. É exatamente esta a chave de compreensão do porquê Jesus usa parábolas. Isso está exatamente no versículo 11 do texto que segue, quando os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus responde: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus,
mas a eles não é dado. As parábolas, então, escondem um mistério que aqueles que estão com Jesus são capazes de compreender. Lá no versículo 18, Jesus se ocupa de explicar a parábola. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Portanto, Jesus é ou tem a chave de leitura para a compreensão dos mistérios do reino dos céus. Os discípulos que estão com ele, portanto, penetram este mistério, compreendem este mistério. Aqueles, para usar aqui a expressão de Mateus, o povo é aquele que, tendo dificuldade de ir, de estar, de crer em Jesus, também tem dificuldade de acolher o mistério do reino. Pois bem, estamos então diante da primeira parábola deste capítulo central de Mateus, que é o capítulo 13. Uma parábola que Jesus conta e se encarrega de explicar exatamente para que ele seja aquele que ilumina o mistério das parábolas e o mistério do reino que as parábolas escondem. Então aqui estamos diante da bela, da conhecida parábola da semente, ou a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. E aqui Jesus então nos põe diante de 4 terrenos. 4 terrenos que são o coração humano, porque a semente é a mesma e se trata da palavra de Deus. Jesus faz questão de dizer isto, que a semente é a palavra de Deus, portanto, a semente é a mesma que brota do coração fecundo de Deus. Os terrenos variados são exatamente os corações humanos, e também não se pode dizer que um coração seja um tipo de terreno, porque é assim também com a terra que produz nesse ano, às vezes não produz no ano seguinte. Portanto, o coração humano também é uma frequente transformação. O coração humano é um frequente movimento de terreno, de modo que nós não somos sempre ao longo do caminho o mesmo terreno, o que nos, de fato, empenha seriamente na conversão de cada dia, na capacidade maior de cada dia de escutar Deus, de entrar no mistério dele e de produzir mais fruto, já que até a semente boa produz fruto diferente, 100, 60, 30. É para dizer, meu irmão, minha irmã, que mesmo sendo terreno bom, nós não somos iguais sempre. As circunstâncias, as dificuldades, os problemas, os pecados vão afetar também a nossa capacidade de escuta, de compreensão e de frutificação. Por isso, nós temos que estar atentos a isto, que o meu coração, o seu coração, é um terreno que precisa estar sempre cuidado. Não se pode descuidar da capacidade interior de escuta, de experiência de Deus, de mística, que nos faz exatamente perceber que podemos ainda mais, podemos ainda frutificar mais. Mas voltemos ao tema da semente e ao tema do terreno. A semente é a palavra de Deus semeada sempre em todos os corações. Mas há terrenos diferentes. Há terrenos que são tocados pelos pássaros, que Jesus vai dizer que é exatamente a presença do maligno, que rouba, como o pássaro rouba a semente, o maligno também rouba aquilo que de fato foi semeado no coração humano. O maligno é, digamos, aquele que se deixa traduzir na imagem dos pássaros. Depois vem o terreno pedregoso. O terreno pedregoso não permite criar raiz. Jesus vai dizer que é aquele que não tem raiz,
é de momento, não suporta a perseguição e o sofrimento, desiste fácil. Este é o coração, digamos, raso, superficial. A semente não cria raízes. Depois, o coração exatamente ali, marcado pelos espinhos, pela presença negativa, difícil dos espinhos. Esses são aqueles que as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam. Por isso, meu irmão, minha irmã, para chegar a ser terra boa que produz diferenciadamente, é preciso sim nos colocar fortes diante do maligno, isto é, daquele que nos quer roubar de Deus. É preciso que, de fato, limpando o caminho, possamos permitir que a nossa experiência de fé possa criar raízes profundas, que toquem a nossa existência, o nosso coração, o nosso lugar de decisão. É preciso também, certamente, suportar, conviver e até mesmo ultrapassar os espinhos, de modo que essas coisas encantadoras do mundo, as preocupações e a riqueza, não nos tirem o nosso verdadeiro tesouro. A liturgia desse domingo, meu irmão, minha irmã, quer questionar qual é o tipo de terreno que eu sou hoje, que eu sou agora, podendo mudar amanhã para outro tipo de terreno, na medida em que eu me coloco e me faço discípulo, na escuta atenta do Senhor, permitindo que Ele interprete a partir do alto todas as realidades nas quais estamos inseridos. O mais importante é a gente se perguntar todos os dias que tipo de terreno eu tenho sido. E aqui, pela via da conversão, podemos ser terreno bom que produz frutos bons, mesmo que em proporções diferentes. Bebemos da fonte. coração deste tempo. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, nós estamos pedindo que o reino venha. Venha a nós o vosso reino.
É assim que rezamos todos os dias, rezamos sempre, pedindo também ao Senhor: vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Como quem suplica a chegada definitiva e plena deste reinado, desta realeza, deste reino que já está instalado entre nós com a presença de Jesus. Jesus é o reino, Jesus inaugura o reino, Jesus nos põe na dinâmica nova. Por isso, quando nós lemos este capítulo 13 de São Mateus, como lemos no bloco anterior, neste domingo, 15º do tempo comum, nós estamos mergulhando nesse movimento de esconder, revelar o reino. Jesus conta as parábolas de modo que as pessoas não entendam, como ele mesmo vai dizer, a fim de que quem quer entendê-las precisa estar com ele. Ele, portanto, se revela como o que conhece o reino. E para nós ele não só conhece, ele é o reino. Ele inaugura o reino. O reino é ele. Por isso, na tradição da igreja, muitos santos, místicos, teólogos trataram disto. Há dois grandes pensadores na tradição teológica da igreja que falaram, estudaram, rezaram, ensinaram a oração do Senhor. Quero citar dois destes, a partir de textos do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, na seção onde nós mergulhamos o mistério da oração de Jesus, o Pai Nosso, há exatamente aquela seção, aquele artigo, onde se fala do reino. Venha a nós o vosso reino. E aí, nesta parte do catecismo, nós vamos penetrando e conhecendo a oração do Senhor, a oração da igreja, a oração dominical do Senhor. E assim, a partir de São Cipriano e de Tertuliano, nós vamos penetrando então este mistério do reino. São Cipriano ensinava assim: o reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos com nossas súplicas todos os dias, e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como Cristo é nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Em Cristo está a plenitude não só do ser, mas também da criação. E o reino é exatamente esse ponto de plenitude. Já estamos nele caminhando para a plenitude, para a consumação. E é exatamente nesse lugar que São Cipriano quer nos fazer compreender o mistério do reino. Jesus é o reino. E por isso, se nós somos dele e estamos esperando que ele venha, queremos exatamente que esse reino já iniciado nele possa conhecer a sua plenitude quando tudo será mergulhado no próprio mistério de Deus. O catecismo continua: este pedido é o Maranatá, o grito do Espírito e da esposa que é a igreja. Vem, Senhor Jesus. E aí o catecismo vai citar um outro teólogo do início do cristianismo, Tertuliano, e vai nos fazer penetrar a partir da palavra de Tertuliano também no mistério do reino. Mesmo que esta oração, vem, Senhor Jesus, mesmo que esta oração não nos tivesse imposto o dever de pedir a vinda do reino, nós mesmos, por nossa iniciativa, teríamos soltado este grito, abrasados pela pressa de ir abraçar aquele que constitui o objeto de nossas esperanças. As almas dos mártires sob o altar invocam o nome do Senhor com grandes gritos.
Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Eles devem, com efeito, obter justiça no fim dos tempos. Senhor, apressa, portanto, a vinda de teu reinado. Escreveu Tertuliano lá no início do caminho do cristianismo. Aqui, portanto, meu irmão, minha irmã, nós percebemos que na oração do Senhor, ali trata-se principalmente da vinda final do reino. Venha a nós o vosso reino. Vem, Senhor Jesus. Associamos essas duas preces da igreja, porque queremos de fato a plenitude do reinado de Deus mediante o retorno de Cristo, ensina o catecismo. Mas esse desejo não desvia a igreja de sua missão neste mundo. Antes, a empenha ainda mais nesta missão. Depois de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito do Senhor para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. É assim que rezamos na oração eucarística número 4. O Espírito vem para santificar todas as coisas, levando à plenitude a obra de Cristo. Portanto, a igreja está no mundo exatamente como aquela que tem a missão de fazer expandir-se o reino, nos corações, nos ambientes, por toda parte, de modo que esse reino não só atinja as proporções da criação, mas também conheça em Deus o seu pleno, a sua medida máxima, o seu cumprimento. Importante, então, que nós não deixemos de entender que a igreja, enquanto está no mundo, é aquela que é portadora do mistério do reino e o anuncia para dizer que aquilo que no mundo está na contramão do reino, aquilo que está na oposição do reino, aquilo que nega o reino, isto não serve. Isto não é de Deus. Isto não é o jeito ou o projeto do mundo que Deus quer que nós conheçamos e construamos. O reino de Deus, o reino dos céus, como nós lemos no Evangelho de Mateus, o reino dos céus não é uma realidade para depois. O depois é a plenitude. Esse reino já está no meio de nós, já está dentro de nós e precisa expandir-se em todas as direções. O catecismo continua: num trabalho de discernimento segundo o Espírito, os cristãos devem distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça o seu dever de acionar todas as energias e meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Portanto, o critério para nós avaliarmos também o desenvolvimento da sociedade, da cultura, da história, o critério precisa ser este: até onde a sociedade, a cultura, a história estão exatamente fazendo aparecer, dando visibilidade aos valores, aos critérios do reino de Jesus, do reino do Pai. De modo que é exatamente a partir desta categoria, a partir desse critério que é o reino, que nós vamos julgar a validade ou não do progresso da sociedade, da cultura, da história. É por isso que a igreja pode e deve profeticamente agir, falar e atuar contra o progresso que não afirma a vida, não afirma o reino, não afirma Deus. É exatamente aqui que está a autoridade,
o profetismo da igreja. O que nos faz, como igreja, interpretar o mundo é exatamente isto é, até onde o mundo está se ajustando ao reino, aos valores, aos pilares, aos bens do reino de Deus. É aqui, meu irmão, minha irmã, que nós temos luz e critério para avaliar aquilo que acontece na história, nas relações e nos corações. O que afirma o reino é de Deus e por isso é bom, é saudável, é vida. O que nega o reino é exatamente o pecado, é exatamente o maligno, é exatamente a desgraça. Este é o critério que nos põe como igreja no mundo e uma igreja capaz de dizer sim e não. Capaz de avaliar o certo e o errado para tudo aquilo que acontece nos corações e fora deles, no palco do mundo. O critério é sempre o reino. Venha a nós o vosso reino. O que não é o reino ou não afirma o reino, não é de Deus e por isso não serve. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja está a nossa bela e permanente devoção mariana. Nesse mês de julho, vamos celebrar Nossa Senhora do Carmo. No 16 de julho, temos hoje aqui no nosso estúdio a bela imagem do nosso Carmelo de Divinópolis, Nossa Senhora do Carmo. Uma tradição bonita e rica que gerou espiritualidades e gerou ordens religiosas. Desde o século XII, quando alguns eremitas foram para o Monte Carmelo e ali constituíram uma comunidade que algum tempo depois foi visitada por Nossa Senhora, que fala a São Simão Stock e lhe entrega o escapulário. É a partir dali, então, que começa na tradição da igreja uma devoção, uma espiritualidade profundamente marcadas pela austeridade, pela oração, pelo silêncio, pela vida interior. E queremos, então, nesse mês de julho, nos lembrar das nossas carmelitas aqui em Divinópolis, das carmelitas que estão esparramadas pelo mundo afora, nos muitos carmelos, mosteiros, também os carmelos e mosteiros masculinos, onde se conserva a bela tradição do escapulário, que nos faz pensar na proteção que a Virgem Santíssima põe sobre nós, seus filhos, seus devotos, aqueles que, olhando para ela, queremos conhecer e chegar ao seu Filho Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, nesse último bloco do nosso programa, a nos voltar reverentes para a Virgem Santíssima e nos colocar de novo debaixo dos seus cuidados, envolvidos no seu escapulário de amor, de proteção, de cuidado, a fim de que ela continue intercedendo por nós nesse tempo de pandemia, a fim de que as coisas vão passando e vamos entrando numa normalidade que queremos que, mesmo sendo nova, com outros padrões, com outros critérios, mas possamos ir entrando no cotidiano da nossa vida, fazendo o que gostamos, o que devemos, nos encontrando como irmãos. Precisamos, de fato, por ajuda, por intercessão de Maria, precisamos sair deste lugar ruim de pandemia e avançar
nos compromissos que temos com a vida e com a missão. Então vamos rezar, pedindo à Virgem Santíssima, Senhora do Carmelo, que nos guarde, nos proteja, nos anime, nos faça enxergar o tempo de retomar com vigor, com força, as atividades desse nosso tempo no caminho e na construção do reino do seu Filho Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos e pandemias, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.